Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma reunião abençoada de fé e que nós temos a certeza que o Espírito Santo vai falar muito forte ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, gente? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? O Espírito Santo, quando ele opera, irmão, ele opera para poder transformar a nossa vida. Basta a gente crer, confiar e deixar Deus fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Amém? E os milagres vão acontecer. Glória a Deus. Pessoal, hoje eu quero trazer uma mensagem muito poderosa para você. Como toda mensagem que Deus traz para a gente é de grande poder, mas tem algumas que nos ensinam coisas que nós precisamos aprender. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, antes de você abrir a sua Bíblia, é: com quem você tem aprendido as coisas? Por quê, pastor? Vamos para a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse, voltar devagar, né? Você abre em Apocalipse, antes do Apocalipse está o Judas, antes do Judas vai estar a carta que João escreveu. Acha a primeira carta no capítulo de número 2, amém? A primeira carta de João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 24. Em nome de Jesus. Então, pessoal, a pergunta que nós precisamos fazer hoje para nós é: com quem nós temos aprendido as coisas? Por que, pastor, que o senhor diz isso? Porque muitas vezes, pessoal, a gente aprende com todo mundo que nós não deveríamos aprender. É natural que ao longo dos anos a gente comece a ter pessoas que se tornem os nossos tutores, os nossos mentores. A gente ouve algumas pessoas que a gente se assemelha mais, né? E a gente presta atenção no que aquela pessoa fala e aprende com ela. E é muito importante, de fato, nós temos pessoas que nos ensinam. Só que nós nunca podemos substituir, pessoal, o papel de Deus nisso. Por quê? A pessoa que mais pode ensinar você na vida é o Espírito Santo. Pode te ensinar mais do que qualquer pessoa, pode te ensinar mais do que qualquer professor, pode te ensinar mais do que qualquer pessoa que você olha e veja que é uma grande pessoa, instruída, de conhecimento, de experiência, mas nada vai substituir, irmão, quando você aprende a aprender de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então, eu quero mostrar para você na Bíblia hoje essas histórias. Vou ler duas passagens com você. Uma é um ensinamento, a outra é uma história, que você vai perceber isso, né? Que quando a gente está aprendendo de Deus, irmão, a gente tem vitória. Às vezes a verdade é que existem muitos conhecimentos que são passados pelos homens que são enviesados. Enviesados pelo quê, pastor? Muitas vezes pela visão deles. Às vezes ele recebe algo de Deus e Deus fala, né, com cada um de um jeito. Deus falava com Pedro de uma maneira, Deus falava com João de outra. O que Deus revelava para um, às vezes não revelava para o outro. E por que eu digo isso para você? Porque às vezes a gente quer aprender com uma pessoa, mas o salmista uma vez disse para nós, no salmo mais famoso que existe, o 23, que diz o quê? Que o Senhor é o quê, gente? O meu pastor. Olha que interessante. Quando Deus é o pastor da sua vida, é Ele quem vai te ensinar. O Davi poderia aprender a arte da guerra ou qualquer outra arte com qualquer outra pessoa, mas a pessoa que mais ensinava ao Davi era Deus. Então Davi, ele tinha esse contato profundo com Deus a ponto de dizer: o Senhor é o meu pastor. Quem vai me ensinar? Deus. Eu nunca posso substituir esse papel de Deus, o papel de ensinar a mim mesmo. Então o que eu faço? Eu busco a Deus, eu me consagro, eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, o que vai acontecer, pastor? Ele começa a me ensinar. Aí eu não preciso mais que
outras pessoas me ensinem algumas coisas da vida. Por quê, pastor? Porque o contato com Deus vai ensinar você, o contato com a palavra vai ensinar. Então, a gente muitas vezes ao longo dos anos vai substituindo, né, esse papel de Deus. Como assim, pastor? A gente vai deixando outras coisas entrar nesse lugar e a gente começa a ouvir todo mundo e para de ouvir Deus. A gente ouve as pessoas, a gente ouve o que o homem tem para pregar, a gente ouve o amigo, mas a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo e por isso a gente para de aprender com Deus. E aí é onde a gente começa a perder as batalhas, porque ouvindo a pessoa, ouvindo o ser humano, ouvindo os conhecimentos do homem, muitas vezes não é o que eu preciso, porque o que eu preciso só Deus pode me dar. Quem entende isso, diga glória a Deus. O que eu preciso só Deus pode me dar. Então quem tem que me ensinar, pastor? Deus. O seu professor tem que ser o Espírito Santo. É a pessoa que com mais você tem que se aproximar, a pessoa que mais tem que ensinar para você. Isso não quer dizer, claro, que você precisa excluir da sua vida a imagem de um mestre, né? De um pastor, de um professor. Não, você não precisa excluir essa imagem, mas você nunca pode colocar a imagem de uma dessas pessoas no papel principal de Deus de te ensinar, de te guiar. Então o Senhor é o seu pastor. Aí aqui o João vai escrever para nós, vamos lá, primeira carta de João capítulo 2, versículo 24, amém? Primeira carta de João capítulo 2, versículo 24. Quem achou, diga amém. Olha o que diz, pessoal, para nós aqui, ó. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em quem? Em vós. Tem muitas coisas que você vai ouvir ao longo da sua trajetória com Cristo que não pode ser esquecido. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a gente tem esse, vamos dizer assim, esse costume de esquecer as coisas. Jesus contou uma parábola, pessoal. Essa parábola é a parábola do semeador. E ele, quando conta a parábola do semeador, ele não está dando uma parábola sobre sementes ou sobre plantação. A parábola do semeador estava sendo pregada a respeito da palavra de Deus e o seu coração. Como assim, pastor? Seu coração é a terra, a palavra de Deus é a semente. E Jesus começa dizendo: e o semeador saiu a semear, e ele lançou a semente. Quando ele lançou a semente, elas se espalharam e cada uma caiu em um lugar. Houve uma semente que caiu à beira do caminho. O que é essa semente, pastor, que caiu à beira do caminho? É a semente que Jesus explica depois a parábola, que é a palavra de Deus que cai no coração da pessoa. Mas a Bíblia diz que por estar na beira do caminho, veio uma ave do céu, tomou aquela semente e levou embora. E aí ele explica que é como a pessoa que recebe a palavra, né? Mas aí vem o diabo e rouba do coração dela a palavra de Deus. Ou seja, ela esquece, ela perde aquela mensagem. Então, o versículo 24 começa dizendo para nós: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em quem? Em vós. Aquela palavra, irmãos, que nós ouvimos lá atrás, no começo da caminhada com Cristo, todas as mensagens que nós fomos ouvindo, elas precisam permanecer em nós. Nós não podemos perder as palavras que Deus dá para a gente. Mas por que a gente perde, pastor? Porque a gente não pratica, porque a gente não guarda, porque a gente não medita naquela palavra que um dia foi dado, e aquilo vai caindo no esquecimento. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que antes temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Para as coisas que antes temos ouvido. Olha só, o Hebreus ele vai complementar o que o João está dizendo agora. Aquilo que um dia você ouviu, aquela palavra, aquele ensinamento que Deus deu para você diretamente, aquilo que Deus falou no seu coração, aquela revelação que Deus te deu, você não pode perder aquilo. Por quê, pastor? Porque olha o que vai acontecer se você perder. Vamos lá. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e em quem mais? E no Pai. Então, quando você recebe a palavra de Deus, a instrução, guarda no seu coração, e a palavra permanece em você, o que vai acontecer? Você permanece em Deus. Perceba que a pessoa que vai embora da igreja, a pessoa que abandona Deus, ela só faz isso por um motivo. Qual o motivo, pastor? Porque ela esqueceu da palavra. Quem não esquece da palavra, irmão, nunca abandona Deus.
nunca abandona o Espírito Santo, nunca abandona o Pai. Quem não esquece a palavra vai servir a Deus com intensidade, com verdade, até o último dia de vida. Agora, se você observar e ver uma pessoa que se afastou de Deus, saiba, essa pessoa esqueceu da palavra. Quem está dizendo isso não é o pastor Rogério, quem está dizendo isso é a palavra de quem, gente? De Deus. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 25: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa, pastor? A vida eterna. Estas coisas, agora começa a ficar mais forte, eu vos escrevi acerca dos que vos, o quê? Enganam. Então, quando João estava escrevendo isso daqui, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre o anticristo, aquele que surgiria para enganar as pessoas, dizendo ser Deus, né, tentando causar uma revolução e mudando muitas vezes aquilo que Deus deu como ensinamento. E por que ele está dizendo aqui para nós no versículo 26? Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Porque existem muitos pregadores da palavra de Deus, irmão, que não estão pregando a palavra de verdade. Existem muitas pessoas dentro da igreja, inclusive, que não estão dando o alimento que Deus quer que seja dado, um alimento puro, um alimento santo, mas é um alimento maculado, é um alimento, como eu disse, enviesado, um alimento com inclinação, um alimento que muitas vezes serve para justificar uma prática e um comportamento, ou justificar alguma coisa da igreja, ou quer que seja, sendo que na verdade, irmão, Deus não tem lado. Eu estava dizendo de manhã, a balança de Deus, ela está sempre nivelada. Deus nunca vai pender nem para um lado nem para o outro. Se você olhar Jesus Cristo, ele passa por todo o processo que tinha que passar, se entrega como um cordeiro vivo, né, e morre em nosso lugar. Por quê? Porque isso era a lei. Então Deus não vai abster o seu filho de passar por tudo aquilo ali só porque era filho dele, como muitas vezes os seres humanos fazem, como muitas vezes as pessoas fazem, que vão sempre com uma inclinação para uma coisa e aí acaba desrespeitando a palavra de Deus. Olha como isso é forte. Então surgiam ali pessoas que muitas vezes traziam um entendimento distorcido. Aí a pergunta que eu fiz para você no começo da mensagem, eu repito: a quem você tem ouvido? Com quem você tem aprendido? Quem é a pessoa que tem sido o seu tutor, o seu mentor? Quem é a pessoa que tem sido o seu professor, o seu mestre? O Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Amém, gente? O nosso pastor tem que ser Deus. Então você nunca tem que colocar outra pessoa no lugar de Deus, porque se você aprende mais com o homem do que com Deus, você está fazendo o que a Bíblia não mandou você fazer. Deus pode usar pessoas para poder verdadeiramente ensinar, e usa. O pastor está aqui para isso, é para pegar de Deus uma revelação e trazer. Às vezes você vai estar num lugar ali, Deus vai usar alguém para te ensinar, mas perceba, não existe nada que é mais poderoso do que você aprender diretamente com o Espírito Santo. Eu quero até que você repita comigo assim, ó, diga assim, ó, a unção que vem de Deus, diz assim, ó, vai me ensinar, vai ensinar, que é o próximo versículo. Olha o que diz agora, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Olha que forte, pessoal. Mas de alguém vos ensine, mas como a sua unção, lê comigo, gente, vos ensina todas as coisas. Diga glória a Deus. Pastor, estou diante de uma situação, eu não sei o que fazer nesse caso, eu não sei como agir nesse momento, eu não sei como me comportar nessa hora. Pastor, o que eu faço? Simples, se você tem a unção de Deus, ela vai te ensinar. Ela vai ensinar o que você tem que fazer. A própria Bíblia está dizendo, pois não há necessidade que alguém vos ensine. Só que ao longo dos anos, irmão, a gente sempre vai colocando aquela imagem, aquela figura, e vai deixando Deus de lado. Não, porque eu preciso que alguém fale comigo. Não, porque eu preciso que fulano de tal me ensine. Não, você precisa que Deus ensine você. Que você precisa ler a Bíblia, aprender, ter comunhão com a palavra, ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz. Isso é a máxima da vida cristã. Perceba que Jesus sempre estava em comunhão com o Pai. Por quê, pastor? Porque ele sabia que o ensinamento e os próximos passos seriam dados por quem? Por Deus. Deus era o professor. Então ele estava aprendendo com Deus. Por aprender com Deus, você vai ver que Jesus não erra, irmão.
Vai ver que Jesus não dá, como diz aí o ditado, é uma bola fora, né? Não, ele faz do jeito que tem que ser feito. Tem momentos que Jesus fala para a pessoa, ó, entra lá, vai para sua casa e fala para todo mundo o que Deus fez. Tem momentos que Jesus fala, ó, não conta para ninguém. Por quê, pastor? Porque a unção estava ensinando, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então Deus fazia um milagre, Jesus fazia um milagre, às vezes falava para contar. No outro fazia um milagre e falava para não contar, tinha motivo. Isso era unção ensinando o que tem que fazer, como tem que agir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, as pessoas elas começam a rejeitar a unção de Deus. Em Oséias 4:6, a Bíblia diz: o povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Mas não é que não exista o conhecimento. Ele diz: porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, quando eu rejeito a unção de Deus e não busco como eu devo buscar, e não me envolvo como eu devo me envolver, e não ouço como eu devo ouvir, não obedeço como eu devo obedecer, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo para Deus: eu não quero a sua unção e não quero aprender. Aí eu vou fazer tudo errado. Aí eu vou ser movido pelas minhas emoções, aí eu vou ser movido pela minha mente, aí eu vou ser movido pelos meus ideais que são corruptíveis, eu vou ser movido pelo meu coração, que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas por quê, pastor? Porque eu não tenho a unção de Deus me ensinando. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Deus tem que ser o seu professor, o principal. Ele pode usar outras pessoas para te ajudar, para te ensinar. Você precisa procurar realmente instrução, e muitas vezes alguém que tem mais conhecimento do que você. Sim, mas não se esqueça que o primeiro, principal, o maior professor tem que ser Deus. Ah, pastor, como é que fulano está fazendo aquilo ali? Peraí, deixa eu ver primeiro com Deus. Como é que Deus quer que eu faça aquilo ali? Depois eu posso ver o fulano, o ciclano. Às vezes Deus pode até me direcionar a falar com aquela pessoa e perguntar para ela. Mas até nisso é a unção dirigindo. Não faça se Deus não te dirigir. Não faça se você não tiver a unção te ensinando. Qual que é o problema? Porque tem gente que rejeita a unção. E na hora que ela rejeita a unção, Deus não pode fazer a obra, Deus não pode ensinar. Amém, gente? No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8... 1 Samuel, lá mais perto do começo da Bíblia, capítulo de número 8. Isso é o que nós precisamos aprender. Deus é quem tem que te ensinar. O meu professor, o seu professor, antes de qualquer coisa tem que ser Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso que você tem que aprender da palavra, por isso que você tem que ouvir o Espírito Santo, dizer: Senhor, eu vou ouvir a palavra, eu vou meditar nas Sagradas Escrituras, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, até que eu tenha o entendimento, a revelação, até que eu sinta que eu estou sendo conduzido por Deus. Enquanto eu não for conduzido por Deus, enquanto eu não for conduzido pelo Espírito Santo, esqueça, a gente não tem que ficar procurando, irmão, os homens para nos ensinar. É Deus quem é o principal professor. A unção que dele recebeste fica em vós e vos ensina todas as coisas. Todas as coisas. Precisamos chegar nesse nível de espiritualidade, de sermos ensinados por Deus. A Bíblia ainda destaca um povo, o povo de Bereia. Esse povo, irmão, eles eram ilustres, eles eram pessoas que se destacavam, e a Bíblia até faz uma comparação com relação a um outro povo, dizendo que o povo de Bereia era mais ilustre. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que com avidez eles consultavam a palavra. Ia um pregador lá trazer uma mensagem, eles ouviam a mensagem, depois eles iam nas escrituras para ver se aquilo que tinha sido pregado de fato era o que estava na escritura. Você precisa fazer isso. Por quê? Para que você, até brinquei com o pessoal aqui de manhã, né? Quem aqui já teve piolho na vida alguma vez? Agora ninguém fala. Quem já teve? Pastor, eu já tive. Quem já teve? Você já tive piolho também, né? O piolho, pessoal, ele não nasce na cabeça da pessoa. É ou não é verdade? O piolho, o que ele faz? Ele vem de uma outra cabeça, é ou não é? A gente estava até falando aqui de manhã. A mãe, quando ia pentear o cabelo da criança que tinha piolho, pegava aquele pente de ferro fino, é ou não é? Puxava a cabeça até para trás assim, ó, na hora de puxar, não é? Vocês que teve filho que teve piolho, você teve, se lembra como era. Aí depois surgiu um negócio chamado escabim, não é? Que você jogava na cabeça, quando não tinha jeito, tinha que tingir o cabelo da criança, da mulher, para poder resolver o problema, a química matar o piolho. A questão é, irmão, tem gente que é crente piolho.
porque ele vai pela cabeça dos outros. Volto a dizer, o piolho ele não nasce na cabeça da pessoa, não, ele vem de outra, e aí ele se multiplica, ele se prolifera. Então o que acontece? Muitas pessoas, por não serem ensinadas por Deus, elas vão pela cabeça dos outros. Aí alguém fala uma coisa aqui, ela aceita, daqui a pouco aparece um outro que fala uma outra coisa, ela aceita, totalmente diferente. Daqui a pouco surge outro que fala uma outra coisa, ela aceita. Por quê, pastor? Porque ela não tem a unção de Deus ensinando ela. Quem tem unção de Deus, irmão, que ensina, a pessoa sabe quando é Deus e sabe quando não é. O povo de Bereia, eles consultavam a palavra. Peraí, deixa eu ver se o que o pastor Rogério pregou hoje está na Bíblia. Irmão, não há problema nenhum em você fazer isso, ao contrário, você tem que fazer. Você tem que fazer. De pegar o que o pastor está pregando, chegar em casa e meditar e ver se é isso mesmo. Por quê? Porque, irmão, você tem que ser uma pessoa madura espiritualmente se um dia não tiver mais igreja, se um dia não tiver mais pastor. Entende? Sim ou não, pessoal? É verdade, a gente precisa ter Deus como nosso professor. Então esse conhecimento que a unção nos dá, esse conhecimento ele está disponível. Mas se eu não buscá-lo, se eu não aprender com a unção de Deus, se eu não aprender com o Espírito Santo, eu vou ter um problema sério com Deus. Existe uma coisa, né, do direito, que é o seguinte: não é porque você não sabe da existência de uma lei que você está isento de cumpri-la, né? Vamos dar um exemplo. Tem lá uma placa, isso você vê em muitos lugares, né? Imagina uma grama e tem uma placa escrito lá: não pise na grama, né? Já viram isso, sim ou não? Pisar na grama estraga a grama. Aí vamos supor que o gramado é grande, a placa está num lugar que você não viu, mas você está lá passando pela grama. Aí vem o segurança do parque e diz para você: olha, não pode pisar na grama. Aí você vai falar o que? Eu não sabia. Aí ele vai falar assim: mas tem uma placa ali. É ou não é verdade? Tem uma placa. Ou seja, não é porque você não sabia que você pode fazer. Por que eu estou dizendo isso? Ah, pastor, mas é porque eu não tinha conhecimento disso. Mas não tinha porque não foi buscar. Conhecimento existe. A unção de Deus está aí. Mas quem não busca não tem, irmão. Então tem que pedir a unção de Deus. E aí o que acontece? As pessoas muitas vezes fazem exatamente como o povo de Israel fez, que é o que eu vou ler para vocês em 1 Samuel 8. Às vezes rejeita Deus, e às vezes não é com a palavra, tá? Às vezes a pessoa não diz: eu rejeito Deus. Às vezes a pessoa não diz: eu não quero Deus. Às vezes ela não põe para fora a palavra, né? Eu não quero que Deus me ensine, eu não quero que Deus faça. Não, não é. Às vezes o comportamento, a prática dela é quem faz isso. Veja o que vai acontecer aqui em 1 Samuel capítulo 8. Amém? Versículo 1 diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram nos caminhos, pelos caminhos dele, né? Pelo caminho do pai dele, o Samuel. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, se ajuntaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha só agora, pessoal: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então Deus havia levantado os juízes. Se você pegar o livro dos juízes um pouco antes, aqui vai ter a informação. Os juízes eram pessoas levantadas por Deus, ungidas por Deus, para poder julgar a terra, né? Os acontecimentos daquela sociedade. E as coisas maiores ali eram levadas a Deus, e Deus dava a direção. Mas coisas de dia a dia, tinha os juízes para poder fazer isso. Por quê, pastor? Porque Deus queria ser o rei daquele povo. Deus não queria que o povo tivesse um rei, irmãos, ao modelo das outras nações, porque as outras nações têm. E dizer para você uma coisa: isso talvez seja um dos maiores problemas de algumas pessoas da igreja. Ela olha o outro fazendo, ela quer fazer igual. Ela vê: porque fulano de tal faz assim, porque ciclano faz daquele jeito. Repito, irmãos, o que Deus tem para você é para você. O que Deus fala com você é com você. O que Deus age na sua vida é na sua vida. Esqueça o outro, pegue da fonte. Quem é a fonte? Deus. Porque fulano, não, esquece o que o fulano está fazendo.
Olha o erro que a nação de Israel está cometendo ao olhar para as outras nações. As outras nações não tinham Deus, eles tinham. Então agora eles estão dizendo para o Samuel: Samuel, você já está avançado em idade, os seus filhos já se perverteram, eles não conseguem andar no caminho correto, e a gente quer falar uma coisa para você, o quê? Levanta um rei para julgar a gente, para ser o rei da nossa nação, exatamente como as outras nações. Aí olha o que vai acontecer, pessoal, versículo de número 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos do Samuel, porque o Samuel já sabia quem que era o rei, pessoal, ali, naquele momento. O rei era Deus. Como que você está pedindo um outro rei? É uma ingratidão, irmão, é uma traição tremenda. Aí ele diz: quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o que, pessoal? Samuel orou ao Senhor. O Samuel era um homem muito de Deus, irmão, e era alguém que aprendia direto da fonte. Era alguém que tinha a unção de Deus, e a unção ensinava. E ele foi falar com Deus. Quando aquilo se levantou, aquela palavra surgiu, o Samuel, ele foi falar com quem? Com Deus. E quando ele foi falar com Deus, veja o que diz agora no versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a quem? A ti. Ontem à noite, pessoal, quando eu estava preparando a mensagem para hoje, eu comecei a ler essa mensagem. Quando você está na presença de Deus, você fica muito tocado por algumas coisas que acontecem na palavra. E a continuação desse texto, irmão, me fez chorar ontem, quando eu estava lendo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz com Deus exatamente o que esse povo vai fazer. A palavra que Deus vai dizer agora, irmão, é uma palavra de tanta dor que o Espírito Santo deve ter sentido ali, que Deus deve ter sentido para poder dizer o que ele vai dizer agora. Olha o que ele vai dizer, lê comigo aqui, ó. Ainda no versículo 7, né? Ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, olha só, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre quem? Sobre ele. Volto a dizer, eles não disseram, nós não queremos Deus como rei. Eles não disseram isso. O que eles fizeram? Não, a gente quer um rei como as outras nações. Só que ao querer um rei como as outras nações, eles estavam desprezando Deus de ser o rei deles. E quantas vezes a gente faz isso, irmão? Ao querer o conselho muitas vezes de um homem, ao querer o ensinamento do homem, a gente está rejeitando o ensinamento que Deus pode dar. Ao querer ficar com a palavra da pessoa, de um amigo, de um familiar, seja quem for, às vezes a gente está deixando de ficar com o conselho da palavra de Deus. A unção te ensina, guarda isso em nome de Jesus. Não perca por nada a unção que vai ensinar. Ela vem de Deus, ela fica em você e ela te conduz. Não seja conduzido pela ideologia, não seja conduzido pela religiosidade. Inclusive, irmão, pare e observe a história de Jesus nessa terra. Os maiores conflitos que Jesus teve, as maiores, vamos dizer assim, os maiores problemas que Jesus enfrentou, não foi nem com o pecador. Ao contrário, ainda davam para Jesus o título de um homem que entrava para ser hóspede de pecadores. Mas Jesus não tinha problema com o pecador, porque aquele que se arrependia o aceitava, então passava a ter a vida eterna. Foi assim com Zaqueu, foi assim com tantas pessoas. Aquela mulher que derramou o bálsamo aos pés do Senhor e ficou chorando ali, limpando, secando os seus pés com os cabelos. Irmão, isso é coisa tremenda. Jesus não tinha problema com o pecador, Jesus tinha problema com o religioso, que ao trazer o entendimento da palavra, trazia distorcido para justificar os seus comportamentos, para justificar as suas práticas, para respaldar o que eles queriam fazer. Não, irmão, Deus não tem esse negócio. É a unção que tem que ensinar. Então Jesus lidava bem com quem queria aprender. Quem tinha Jesus como mestre, crescia. A pessoa que não tinha Jesus como mestre, que queria fazer do jeito dela, da cabeça dela, Jesus deixava, porque Deus só é o pastor de quem é ovelha. Amém, gente? Deus só é o pastor de quem é ovelha. O Salmo 23, repito, o Senhor é o meu pastor. Quem está dizendo isso? É alguém que se coloca na condição de ovelha, para aprender com o pastor, que é Deus.
para aprender da fonte que tem a unção. Então olha como é triste agora Deus olhar para o povo e dizer: Samuel, não precisa ficar triste, sabe por quê? Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu seja rei deles. Depois de tudo que Deus fez, Ele ainda vai continuar dizendo, olha só, versículo 8: conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Olha que triste isso. Deus está dizendo, desde o dia que eu tirei eles do Egito, eles são assim. Irmão, quantos anos na frente a gente está aqui em Samuel, da saída do Egito lá em Êxodo? Muita coisa já aconteceu, muitos anos se passaram, centenas de anos passaram, e agora Deus está falando, é assim desde o dia em que eu tirei eles do Egito. Eu tento fazer o bem, eu tento ajudar, sabe, eu quero ser o rei, eu quero cuidar desse povo, eu quero prover na vida desse povo, só que eles não me querem. E por que eu estou pregando isso para você? Por que eu estou usando o exemplo agora aqui de Samuel? Porque da mesma maneira, irmão, que Israel rejeitou Deus de ser o seu rei, a gente rejeita Deus de ser o nosso professor também, quando a gente quer ficar ouvindo os homens e deixa de ouvir a Deus. A gente rejeita Deus também quando a gente quer ficar colhendo as coisas do que as pessoas têm para dar e a gente não lê a Bíblia. Porque tem gente que só vai receber uma palavra dentro da igreja, porque na casa dela ela não lê a Bíblia, então ela nunca vai receber de Deus. Ela não ora, ela só ora na igreja, então a oração dela sempre tem que ter alguém. Ela mesma não ora, não vai receber de Deus, porque a unção ensina, e a unção ela está dentro de você, ela vem sobre você, você recebe, ela fica, ela não vai embora. Ela é verdadeira, ela não é mentirosa, ela vai te ensinar, mas você precisa querer, você precisa buscar, você precisa aprender de Deus. Então a partir de hoje, pessoal, em nome de Jesus, seja uma pessoa que consulta a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, leia a Bíblia, não fica indo pela cabeça dos outros, irmãos. Pode ser o homem mais de Deus que for, veja se o que ele está falando tem fundamento bíblico. Se o que ele está falando não tem fundamento bíblico, descarte, não pegue para a sua vida. Mas se o que aquela pessoa falou tiver fundamento bíblico, você aceita. Você aceita, coloca em prática. Mas mais do que ouvir do pastor Rogério, você vai vir aqui domingo, você sempre vai ter uma palavra. Você vai vir durante a semana, você sempre vai ter uma palavra. Glória a Deus por isso. Mas no dia que não tiver o pastor, você tem que ter uma palavra de quem? De Deus, que é o principal. Não se esqueça, a unção vos ensinará todas as coisas. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. A unção nos ensinará todas as coisas. Amém? Uma água que jorra sem fim. Vai dizendo, Senhor, eu quero mais do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. A nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na Rua Jaguarema, número 67. E você é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.